Os piores ladrões estavam na ilha de Patmos, sendo escravizado. João estava na ilha de Patmos, aparentemente trancafiado, não tem como pregar a palavra, doutrinar a igreja, não tem como instruir ninguém. E desta feita, segundo o Império Romano, João estaria preso, sem poder pregar, sem poder apacentar, e consequentemente a igreja iria ficar fraca. Mas o Império Romano não entendeu que a igreja não está pautada em braços humanos, a igreja não está pautada em entendimento humano. Por isso que Jesus disse aos discípulos, uma pergunta ele fez: quem os homens estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos tomaram a palavra, uns disseram, uns estão dizendo por aí que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, e outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Jesus não ficou feliz com a resposta e direcionou a pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizeis que eu sou? Todos os discípulos ficaram em silêncio. Apenas Pedro tomou a palavra dizendo: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus corroborou, terminando dizendo: muito bom, Simão Bar-Jonas, quem tu revelou não foi a carne e nem foi o sangue, mas foi o meu Pai. Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Existe uma linha de interpretação na fala de Jesus. Jesus não estava dizendo que a igreja estava pautada sobre Pedro. Jesus estava dizendo que Pedro é apenas uma pedra que compõe a construção da igreja, ou o crescimento da igreja. A expressão de Jesus dizendo a Pedro: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, define a base da igreja terrena, a base da igreja mística, invisível, porém real. Quando ele diz: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, ele está dizendo: Pedro, eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta pedra, Petrus aqui é o mesmo que fragmento de pedra, pedra pequena, pedaço de pedra. O que ele estava dizendo é que: Pedro, você participa dessa obra, você está dentro dessa obra, você se envolve nesta obra, eu preciso de você nesta obra, não importa o tamanho que você esteja ou tenha, Deus te quer dentro da obra. Todos podem fazer parte da obra, grandes, pequenos, quem prega, quem não prega, quem sabe muito, quem sabe pouco, quem está há muito tempo e quem chegou agora. Todos precisam e tem espaço na obra para o trabalho. Pois Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A expressão bíblica, poucos são os ceifeiros, não é que tem pouca gente, é que tem pouca gente qualificada para o trabalho. Por isso Paulo disse a Timóteo, para aqueles que militam legitimamente, com legitimidade, não é militar de qualquer jeito, não é trabalhar de qualquer jeito. A seara é grande, poucos são ceifeiros, e o que ele procura são pessoas qualificadas. Quem é o qualificado? Quem fez a teologia? Quem se formou no seminário? Quem foi ungido? Não. A expressão qualificado aqui está ligado à fidelidade. Não importa se sabe muito, se sabe pouco, se é grande ou se é pequeno. A fala de Jesus a Pedro é: tu és uma pedra pequena, você é importante para esta obra. Eu te digo que tu és pedra pequena, ou Petrus, mas sobre esta pedra, não é essa pedra, é esta pedra,
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ora, Jesus não está falando sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Se Jesus dissesse sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, Jesus estaria dizendo: a igreja, Pedro, estará edificada sobre você. Mas Jesus não disse sobre essa pedra, Jesus disse sobre esta pedra. Jesus estava dizendo: a igreja, Pedro, está edificada sobre esta pedra. A igreja está sendo edificada sobre mim. Por isso que a igreja não ruiu abaixo, por isso que a igreja não perdeu, por isso que os impérios se levantaram, por isso que a Europa se levantou, por isso que a igreja passou por dificuldade, e a igreja continua triunfante e continuará triunfante até o seu arrebatamento. Não há como destruir a igreja que está edificada em Jesus. Houve uma briga em Corinto, na primeira carta, e na briga que houve grupos sendo divididos, e os grupos divididos, um para cada lado. Uns diziam: eu sou de Pedro, outros diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, e outros diziam: eu sou de Cristo. Paulo disse: porventura está Cristo dividido? Paulo rega, Pedro ele semeia, ou Paulo semeia, Pedro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus que dá o crescimento. Se fechar a porta na terra, Deus abre a porta no céu. Se pessoas não quiserem cooperar, Deus envia quem é de fora. Se quem é de dentro não quiser se envolver, Deus pega quem não sabe e bota para fazer. Deus pega o pequeno e faz ser grande. Deus pega quem não tem e faz ter, porque a obra ainda continua sendo de Deus. A obra de Deus. Quando nós observamos as Escrituras Sagradas, após Jesus ser direcionado para a cruz, nenhum dos discípulos participaram da crucificação de Jesus. Nenhum dos discípulos, a não ser João. Até Pedro negou a Jesus. Todos os discípulos, no momento da crucificação, abandonaram a Jesus. Perceba que todos os discípulos que o abandonou morreram por morte pesada, assim como Tiago, transpassado por lança, André na cruz em forma de X, e até Pedro crucificado de cabeça para baixo.